Antes do vídeo começar, tenho alguns anúncios rápidos. A primeira é que estou colocando apenas 3 anúncios neste vídeo e eles estarão no início. Adoraria ver sua reação a isso, então me avise. Hoje à noite tenho 10 histórias para você. Para qualquer um que seja fã dos filmes Invocação do Mal, tem uma verdadeira pepita hoje. História 10. A última história é um relato de alguém que vivenciou algo demoníaco em sua casa ao longo dos anos e que tem provas de que foi visitado por Ed e Lorraine Warren. Esse tipo de história não aparece com muita frequência ou nem aparece. E com evidências fotográficas que vou adicionar no vídeo. Então certifique-se de ficar por aqui. E é uma história super longa. Eu realmente espero que você goste e adoraria que você comentasse, deixasse seu feedback, se inscrevesse e gostasse do vídeo. Faça todas essas coisas se quiser mais conteúdo como este, mas chega de mim. É hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Gostaria de começar dizendo que nunca acreditei em fantasmas nem espíritos. Eu moro em Ontário, Canadá, com minha esposa e tenho 2 filhos de 8 e 6 anos e um filhote de pastor alemão chamado Marshall. Vivemos em uma casa de 2 andares e 3 quartos na tranquila periferia por 5 anos. E nunca tivemos nada estranho acontecendo. Mas nas últimas semanas que antecederam este evento, notamos o cachorro e como ele se levantava muito rápido e virava a cabeça de um lado para o outro, às vezes até corria atrás de algo e simplesmente parava na parede e olhava para cima. Eu e minha família ríamos porque era engraçado de assistir, mas achávamos que ele estava fazendo coisas de filhote ou apenas vendo reflexos, já que temos sol pleno e janelas grandes. Na semana passada foi como qualquer outra noite. Eu deito com meu filho e minha esposa deita com nossa filha em seus quartos. Nós lemos uma história ou apenas conversamos antes de dizer boa noite. Depois que as crianças foram para a cama e se acomodaram, assistimos Netflix até cerca de 11 horas ou mais, e então fomos para a cama. Eu adormeço muito facilmente. Mas naquela noite acordei com meu filho esfregando meu braço dizendo: papai, papai, meu pé dói. Você pode vir e deitar comigo? Isso não é incomum. Ele já me acordou várias vezes antes dizendo que o pé dele dói, ou os pesadelos habituais que uma criança pode ter à noite. E normalmente resulta nele deitando comigo ou eu vou deitar na cama dele até ele adormecer. Olho para o meu despertador e são 1h26 da manhã. Sim, amigo, sem problemas. Então eu me sento, dou um carinho suave nele e tento recuperar a consciência depois de ser acordado. Então eu me levanto, pego a mão dele e saio do quarto, caminho pelo corredor cerca de 20 pés e entro no quarto dele. Eu olho para a cama dele e ele está lá dormindo. Eu posso ver isso, pois ele tem uma luz noturna e nesse ponto eu estava em choque pensando como isso pode ser possível. Eu estou segurando a mão dele e ele me acordou. Depois de cerca de 5 segundos, olho para baixo e vejo uma figura que se parece exatamente com meu filho sorrindo para mim. E eu sabia que isso não estava certo de jeito nenhum, porque não havia olhos nesta figura. Então eu voltei correndo para o meu quarto tentando entender o que diabos aconteceu. Eu não queria acordar minha esposa e contar o que acabou de acontecer, porque isso não iria acabar bem e ela perderia a cabeça e ficaria ainda mais assustada do que eu, ou diria que eu estou apenas sonhando. Depois de sentar na beira da minha cama por alguns minutos, isso afunda ainda mais. Voltei para o quarto do meu pequeno, sentindo como se estivesse sendo observado. Eu o acordo gentilmente. E digo: ei, amigo, quer vir fazer um carinho no papai? Ele parece confuso pela primeira vez no meio da noite que o papai está acordando ele para um carinho. Levei-o de volta para o meu quarto porque não queria deixá-lo sozinho naquele quarto depois, e desde então não tenho dormido bem. Isso também me fez pensar em outras noites no passado em que ele me acordou. Era realmente ele ou a figura com a qual me deparei? Ou as noites em que eu disse: sim, amigo, aconchegue-se em mim, e quando eu acordo ele está de volta à sua cama. E quanto a então? Era realmente ele?
Espero que o que quer que seja tenha ido embora. Eu não quero ver isso novamente. Alguém já teve experiências como essa ou sabe o que eu posso ter encontrado naquela noite? Minha casa de infância era definitivamente assombrada. Eu podia sentir quando havia uma presença lá em algum lugar. Há uma sensação palpável de ser observado. Há uma tensão e paranoia no ar que persistem e podem até se transformar em terror completo. Faz você se sentir muito vulnerável. Quando eu era uma criança mais jovem, me lembro de ver olhos vermelhos brilhantes pairando no ar na minha sala escura. Eu pensei que nossa casa tinha lobisomens ou vampiros. Houve uma fase na terceira série em que orbes brilhantes ficavam no meu quarto por vários minutos de cada vez, o que eu interpretava como alienígenas. Minha mente infantil estava tentando entender as coisas, mas eu definitivamente tinha medo do escuro, especificamente em nossa casa. A maioria dos lugares estava bem no escuro, mas em nossa casa eu sempre sentia que estava sendo observado por algo com intenções maliciosas, ou, na melhor das hipóteses, neutras. A atividade paranormal aumentou para mim no ensino médio, mas para manter a cronologia, eu tive meu primo hospedado em nossa casa um verão enquanto a maioria de nós estava de férias. Isso foi entre o 7º e o 8º ano. Meu primo Billy estava ajudando meu pai com vários projetos e uma noite foi dormir em um quarto, mais tarde apelidado de quarto assustador. Lá fora, no escuro, ele viu uma figura sair da nossa garagem e entrar em nossa casa. Meu pai, certo? Billy, 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 me ajude! Meu primo ouviu meu pai gritar. Billy correu para verificar meu pai. Meu pai estava dormindo e ficou irritado com a presença do Billy. Billy voltou para a cama apenas para ouvir novamente. Billy, Billy, ajuda! Novamente, o primo Billy correu para verificar meu pai, que estava bem e confuso com a urgência do Billy. Billy dormiu no sofá naquela noite. Eu não soube disso até anos depois. Alguns anos se passam e meu irmão se muda para a faculdade. Eu me mudei para o antigo quarto dele, o quarto assustador. É o meu primeiro ano do ensino médio, e eu sempre fui particularmente assustado por este quarto. Mas ei, novas mudanças são frequentemente intimidadoras. Uma manhã, eu acordo para ver uma caveira perfeitamente desenhada na poeira na janela, em frente aonde minha cabeça fica quando eu durmo. A camada de poeira estava voltada para o interior do quarto, não para o exterior. Ninguém tinha acesso ao quarto, exceto meus pais e eu. Eles não são brincalhões de forma alguma. Mostro para minha mãe e limpo. Algumas semanas depois, estou estudando naquele quarto. É noite, as luzes estão apagadas, então as janelas se transformam em espelhos. Eu olho da minha cama em direção à janela em forma de crânio e vejo no reflexo uma silhueta branca parada atrás de mim. Eu mantenho meu olhar por talvez 10 segundos, apenas tentando entender o que estou vendo. Eventualmente, eu viro minha cabeça e não vejo nada. Olho de volta para a janela e não vejo nada no reflexo. Durmo no sofá nas próximas noites. Algumas semanas depois, estou deitado na cama ouvindo um programa de rádio tarde da noite. As luzes estão apagadas, olhando pela mesma janela em forma de crânio, quando vejo uma silhueta branca semelhante do lado de fora passar pela minha janela, e durmo no sofá por várias noites a mais. Ao longo das semanas, vejo mais coisas desenhadas na poeira da janela. Geralmente são rabiscos e formas. Tenho medo que possam ser algum tipo de maldição ou algo assim, então eu os apago. Por curiosidade, coloco um post-it na janela que diz, por favor, escreva abaixo. E vários dias depois, aparece um círculo perfeito ao redor da nota, como se alguém tivesse usado a base de uma lata de tinta contra a superfície. Isso não era como os desenhos de dedo que eu tinha visto antes. Mas um deles realmente se destacou. Era como uma série de figuras e então uma ascendendo ao céu. Ao longo dos anos, compartilhei isso com amigos e colegas, e eles geralmente chegam à mesma conclusão. Mas sim, durante a maior parte do ensino médio, eu dormia com a luz acesa
Evitava aquele lado da casa como se fosse a peste, e pequenas coisas aqui e ali, mas nada grande até o meu último ano. Estou na sala de estar com minha mãe assistindo televisão e a secadora de roupas está terminando. A secadora fica diretamente no corredor em frente ao quarto assustador. Eu tomo coragem e vou esvaziar a máquina, sentindo o meu medo usual de imenso pavor e paranoia ao entrar naquele lado da casa. Eu me inclino e começo a descarregar a roupa, e minha mente fica em branco, e eu perco o controle sobre minhas funções motoras, meus braços ficam moles, e além do meu controle, meu corpo se levanta, e eu ouço uma voz masculina tomar um fôlego profundo e sussurrar no meu ouvido. Imediatamente recupero o controle do meu corpo e saio dali o mais rápido possível. Por volta dessa época, minha tia vem ficar conosco por 1 mês ou algo assim. Ela não tinha ideia do que eu havia passado, mas literalmente no primeiro dia dela, a porta do banheiro bate forte nela e ela imediatamente nos fez purificar a casa para afastar o que quer que estivesse lá. Eu era membro do grupo de História Viva do Regimento Suffolk. Nos primeiros anos do grupo, costumávamos usar um forte local em Medway, Kent, para treinamento básico e de combate. Fort Amherst é um forte napoleônico com túneis escavados por mineiros de estanho galeses. Ao longo dos anos e durante a construção, houve muitas mortes. Existem 2 portões, sendo o portão inferior uma cancela para a estrada original de Chatham. Esta casa de portão e os quartéis inferiores também foram o cenário de um incêndio grave que resultou na morte de alguns escoteiros nos anos 50. Como unidade, costumávamos ter acesso às áreas não restauradas do forte e ao pátio de desfile, ocasionalmente usando os blocos de quartéis inferiores, e até o público gostava de ver o lugar sendo trazido de volta à vida, mesmo que fossem os tomes da Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos anos, tivemos muitas experiências divertidas, desde soldados confusos dos quartéis locais, perturbando jogadores de role-playing game e LARPers, até invadindo a gravação de um vídeo de rock filmado no fosso inferior. Também tivemos uma boa quantidade de encontros paranormais para combinar. Em uma ocasião, estávamos fazendo manobras noturnas na área não restaurada, quando notei uma sombra escura nos seguindo. A forma humana era negra como a noite, e se destacava contra a noite e as árvores da área arborizada. Estando ao lado do quartel do exército, naturalmente pensei que era Mod Plod, polícia militar. O Homem-Sombra nos acompanhou e apareceu a cada curva. O que era estranho era a falta de som de galhos quebrados, mesmo que nós fizéssemos barulho por causa do equipamento que carregávamos. A sombra mantinha-se a uma distância, mas estava perto o suficiente para ser vista. Nós havíamos retornado ao acampamento e a sombra nos observava da linha da floresta antes de virar e desaparecer. No dia seguinte, eu conversei com um dos voluntários e fiz a pergunta, e a resposta que recebi foi intrigante. Havia apenas uma entrada e um profundo fosso defensivo ao redor, e a polícia militar não faz patrulha lá. Então quem era a sombra que nos seguia? Quem se movia sem fazer um som quando 12 soldados da Segunda Guerra Mundial tropeçavam no escuro? O segundo evento ocorreu na portaria inferior. A portaria tinha 2 níveis com 2 portas, uma no topo para o pátio de exercícios e a outra na antiga estrada de Chatham. Após terminar uma sessão de treinamento no pátio, entramos pela porta de cima. A última pessoa trancou a porta e colocou a grande barra de metal atravessada nela. O nível superior tinha 3 quartos, nos quais guardávamos nosso equipamento, como cintas, capacetes e casacos grandes. As estacas têm cerca de 5 polegadas de comprimento, com botões redondos na extremidade que impediriam o equipamento de escorregar. Penduramos nosso kit e descemos para os níveis inferiores para arrumar nossas camas, acender fogueiras e começar o jantar. Deve ter sido por volta das 8 da noite quando ouvimos claramente passos pesados acima de nossas cabeças. Eu e mais 2 corremos para o topo para verificar. Não havia ninguém lá e a porta parecia estar trancada. Voltamos para o andar de baixo para continuar socializando e tirando fotos,
quando ouvimos novamente, seguido por um estrondo enorme. Subimos as escadas fazendo um barulho infernal, pois estávamos usando botas do exército. Quando chegamos ao topo e verificamos os quartos, encontramos nosso equipamento a 3 metros dos ganchos, com a rede no fundo, mochila pequena em cima, com máscaras de gás leves em cima de todas as mochilas e o capacete do Tommy colocado por cima. Como eles deslizaram de um gancho nivelado. Como eles flutuaram 3 metros de distância e se empilharam de maneira ordenada. A rede não era leve e tinha que ser levantada sobre um batente, e a porta ainda estava trancada. Como você pode imaginar, nós não dormimos muito naquela noite. Visitei meu país natal, as Filipinas, em 2018 pela primeira vez em 4 anos. Meus pais, por algum motivo, tinham uma estátua de 2 pés de um santo no quarto deles. Uma noite, pedi à minha prima para pegar meu laptop no quarto dos meus pais. Eu a vi abrir a porta e ela congelou. Quando perguntei o que estava errado, ela disse que havia um menino pequeno parado ao lado da estátua. Você não conseguia ver o rosto dele, mas ele estava vestindo uma camiseta branca e só podia ver da cintura para cima. Ela fechou a porta e nunca mais voltou. Um pouco mais tarde, minha irmã voltou do trabalho. Ela ainda mora nas Filipinas. E enquanto estamos jantando, eu pergunto a ela se há um fantasma na casa. E ela descreve com precisão o que minha prima viu, levando em consideração que elas não se falaram desde que isso aconteceu, mas acrescentou que ele é inofensivo e que gosta de brincar com a estátua. Onde quer que a estátua esteja, ele estará e que ele também gosta de brincar no banheiro. Ela disse que muitos membros da família que ficaram em nossa casa enquanto não estávamos visitando também o viram. Passamos os próximos 10 minutos ou mais falando de onde ele poderia ter vindo e quem ele poderia ter sido. Nós conhecíamos um cara chamado Sr. Velsheimer que morreu em nossa casa. E quando algo estranho acontecia, como coisas caindo das prateleiras ou moedas estrangeiras aparecendo nas escadas sem motivo para estarem lá, brincávamos que era ele. Um dia, minha mãe e um vizinho estavam trocando o vaso sanitário do nosso banheiro e estavam ocupados, trabalhando no andar de cima, quando minha mãe ouviu a porta abrir e fechar e uma voz profunda e retumbante dizer: "Estou em casa." Ela pensou que era eu. Na época, eu era apenas uma adolescente e presumi que estava brincando. Mas não era. Eu estava na casa de um amigo. Quando ela desceu para cumprimentar e investigar, descobriu que todas as portas estavam trancadas, frente e atrás, e para sua surpresa, eu não estava lá. Estamos relativamente certos de que era nosso fantasma residente pregando uma peça. Eu trabalhei para a American Cruise Lines por algumas semanas de maio a junho deste ano. Vou te contar que o barco em que eu trabalhava era assombrado pra caramba. Houve uma ocasião em que eu fui subir para o 2º andar do navio. Quando subi para o 2º andar, notei alguém. Era o que parecia ser uma senhora idosa, nua, brincando com a maçaneta de uma porta no vestíbulo do meio do navio. Eu a vi e voltei para o andar de baixo para avisar alguém que uma senhora estava andando nua, obviamente violando a política. Quando encontrei alguém, fomos procurá-la para ajudá-la. Mas não conseguimos encontrá-la. Ninguém conseguiu. O companheiro de navio e eu fomos até as câmeras para descobrir para onde ela tinha ido para oferecer mais assistência. E depois de analisar as gravações das câmeras por um período de 45 horas, não havia registro dela em lugar algum a bordo, mesmo onde eu supostamente a tinha visto. A casa a qual vou me referir era uma das casas originais na rua onde eu moro. Antes da propriedade ser subdividida em lotes menores. Isso foi no oeste dos Estados Unidos da América e antes desta casa a terra era não desenvolvida e não povoada.
Mas esta casa era mais velha do que as outras na rua, e o proprietário original morreu nessa casa. Presumivelmente, o fantasma recorrente era o proprietário original que nunca se despediu completamente da terra que ele colonizou. Novamente, para esclarecer, essa não era a nossa casa, mas 3 famílias diferentes moraram lá enquanto éramos vizinhos. A primeira família perdeu a casa em 08 e ficou vazia por 1 ano ou mais antes da segunda família se mudar. Eles deixaram o estado alguns anos depois e a casa ficou vazia por 1 ou 2 meses antes da terceira família se instalar. Nas 2 vezes, os novos ocupantes não se comunicaram muito ou nada com os proprietários anteriores. E quando falamos com eles, todos os 3 descreveram o exato mesmo fantasma para nós. Um velho que entrava na cozinha e se sentava à mesa pela manhã. Uma das mulheres que morava lá estava tão assustada com ele que só entrava em casa para dormir e passava o dia todo, todos os dias fora, cuidando de suas flores. O último apartamento do meu amigo Carl tinha 2 fantasmas. Uma era uma menina pequena, que brincava com seu cabelo enquanto você estava na sala de estar, além de correr ao longo das persianas verticais, fazendo-as balançar para frente e para trás. O segundo eu nunca vi ou ouvi, mas eu senti. Uma noite eu me tranquei fora do meu apartamento, já que morávamos no mesmo complexo, um prédio ao lado do outro. Então eu pedi para passar a noite na casa do Carl enquanto ele ia trabalhar. Mas ele me disse para não entrar no quarto dele. Há um fantasma masculino que vai te dizer que você não pertence àquele lugar. Seu colega de quarto anterior tinha deixado vários amigos ficarem em seu quarto e uma sombra negra alta abriu a porta e disse para todos eles saírem. Isso os assustou pra caramba. Então aqui estou eu no sofá na sala de estar, indo para o final do sofá que dá vista para o corredor dos quartos e banheiro. Eu juro que estava sendo observado. Então me dei conta de que precisava urinar e o banheiro fica bem em frente ao quarto do Carl. Fantástico. Então eu fui devagar pelo corredor e a cerca de 1,5 metros do meu objetivo, eu disse: "Ei, cara, eu só preciso usar o banheiro." Então pareceu que uma nuvem de energia foi puxada de volta para o quarto, apesar da porta estar fechada. Fiz o que tinha que fazer e voltei para o sofá e coloquei minha cabeça na outra ponta. Nada extraordinário, mas apenas aquela sensação arrepiante que você não consegue se livrar. Eu tenho uma história assustadora para compartilhar. No ano passado, tarde da noite, eu estava no meu quarto. Eu moro em um prédio de apartamentos no 4º andar com outros 3 apartamentos no mesmo andar. Bem, uma noite, eu estava maratonando uma série de televisão e era por volta das 3 da manhã quando ouvi uma garota correndo e rindo. Eu ignorei, pensando que poderia ser alguém chegando em casa tarde. Mas a corrida continuou. Neste ponto, eu me sento na minha cama e me pergunto: de onde está vindo o som? Depois de ouvir muito atentamente e sendo muito inteligente, tendo assistido a muitos filmes de terror, eu sabia que não deveria ir investigar. Então eu apenas tentei encontrar a direção geral. Eu pensei que estava vindo de cima ou de baixo, e o prédio separado é muito longe. Também não está ecoando. Então onde? Eu? Me pergunto. Eu deduzo que alguém está rindo e correndo, no meio do ar. Uma vez que percebi isso, perguntei a mim mesmo se deveria verificar. Então eu fiz a próxima melhor coisa. Coloquei meus fones de ouvido e continuei maratonando minha série para evitar encontros fantasmagóricos. Na manhã seguinte, contei à minha família sobre isso e minha irmã, para meu horror, disse que também tinha ouvido e estava realmente muito assustada para sair do quarto dela. Nenhum de nós nunca mais ouviu a risada fantasmagórica depois disso. Nós nos perguntamos o que diabos era aquilo. De 1987 a 1992, minha família e eu sobrevivemos a uma das assombrações mais incríveis já documentadas, quando uma entidade desconhecida invadiu nossa casa e dominou nossas vidas.
De Ed e Lorraine Warren, a doutora Evelyn Panglini, os especialistas mais notáveis da época investigaram o nosso caso. Por décadas mantivemos silêncio sobre aqueles anos, mas agora buscamos respostas. Os eventos que desejo transmitir estão centrados nos eventos mais cruciais desta assombração, mas havia muitas mais pessoas, fenômenos e incidentes envolvidos do que eu posso incluir adequadamente neste resumo. Não posso dizer com certeza quando realmente começou, e não acho que ninguém poderia. Pelo nosso cálculo, o primeiro incidente ocorreu em 1981, Rancho Cucamonga, Califórnia, logo após a morte de Dominica Cuchilla, a avó do meu então futuro marido, Bill Moffat Jr. Na manhã seguinte à sua morte, os pais de Bill Jr., Lee e Bill Sr. receberam uma ligação às 3 da manhã, chamada telefônica. A voz de uma mulher rasgou através do receptor. Era Juanita, a empregada da família. Ela havia sido contratada para cuidar da doente Dominica e agora estava gritando que estava sendo perseguida pela velha casa ao lado. Juntos, Bill Jr. e seu pai correram para lá. Quando chegaram, Juanita irrompeu pela porta da frente, perseguida por uma grande esfera de luz branca. A esfera voou para o céu e desapareceu, mas Juanita continuou correndo, fugindo para a casa deles. Lee recebeu a mulher aterrorizada e a conduziu para dentro. Juanita não contou a Lee o que havia acontecido. Ela continuava a balbuciar um pedido de desculpas em inglês quebrado, insistindo que tinha a intenção de ajudar. Eventualmente, ela pediu para fazer uma ligação telefônica e logo um carro desconhecido entrou na garagem. Juanita saiu da casa. Ela parou tempo suficiente para deixar um último aviso para Lee. Não volte para a casa da sua mãe, lá só tem maldade. E apesar dos avisos de Juanita, o avarento Bill Sr. exigiu que a velha casa fosse limpa e alugada. Durante o processo, eles encontraram escondidas as consequências das atividades secretas de Juanita, escondidas por toda a casa de Dominica. Contas de rosário quebradas colocadas nos cantos da casa, velas e incenso engarrafado, longos arranhões ao longo das paredes do corredor e restos de animais. Um católico devoto, Lee ficou horrorizado ao descobrir os restos do que temia serem práticas ocultas profanas. Pouco depois de eu e Bill Jr. nos casarmos, nossa família começou a alugar as 2 propriedades que possuíamos na Avenida Archibald, ambas adjacentes à nossa casa. Uma era a antiga casa dos Maneker, e a outra era uma casa que Bill Jr. herdou de sua falecida tia e tio. Os primeiros incidentes que eu pessoalmente observei ocorreram depois que alugamos um quarto na casa do Bill para um jovem chamado Danny. Durante uma de nossas inspeções na casa, Bill Jr. e eu descobrimos que alguém havia acessado o escritório onde Bill Jr. mantinha suas várias lembranças esportivas seguras. Uma coleção de bonecos de beisebol foi organizada em um grande triângulo no chão. Presumimos que Danny havia feito isso, possivelmente como uma brincadeira estranha, e o confrontamos mais tarde. Ele alegou não saber nada sobre isso, mas pela regra da proximidade, ele era o único suspeito sensato. Dias depois, Lake descobriu algumas roupas íntimas penduradas na estátua de Jesus em seu altar católico. Assim como tínhamos pensado com Danny, ela presumiu que um de nós tinha feito uma piada de mau gosto. Não conseguimos convencê-la do contrário, mas todas as manhãs depois haveria novos objetos esperando nos braços abertos da estátua de Jesus. Eventualmente, os pertences pessoais de Danny começaram a aparecer na estátua, como seu correio e sua carteira. Sabíamos que não podíamos ignorar o que estava acontecendo, mas como poderíamos explicar isso? Danny logo se mudou com pouco aviso prévio. Imediatamente, os itens pararam de aparecer no altar de Lee. Dado o momento dos eventos, parecia que nosso ex-inquilino estava de alguma forma envolvido nesses episódios inexplicáveis. Nós não poderíamos saber como, e não precisávamos. A vida poderia continuar como normal, e isso era suficiente para nós. Pretendíamos alugar a casa do Bill Jr. novamente, e por isso tivemos que inspecionar e limpar a propriedade.
Danny manteve o lugar arrumado com uma série intrigante de exceções. Diretamente acima de cada placa de interruptor de luz na sala de estar, havia pequenos símbolos desenhados com giz de cera. Esses símbolos eram completamente estranhos para nós e apenas reforçavam nossas suposições sobre Danny. A única outra área que precisava de limpeza era uma fileira empoeirada de estátuas de cachorro que estavam dispostas em uma prateleira alta na sala de estar. Virei-me chamando Bill Jr. para um banquinho, e quando olhei de volta, todas as estátuas estavam agora voltadas para a parede. Algo havia virado todas elas de uma vez. Bill Jr. foi rápido em descartar minha afirmação. Você está apenas imaginando coisas, Debbie, ele disse. As estátuas provavelmente já estavam assim antes de chegarmos aqui. É mais fácil concordar do que discutir, mas eu sabia que não tinha me enganado. Retomamos a limpeza no dia seguinte. Encontramos uma lâmpada no meio da sala de estar. Todas as portas estavam trancadas e todas as janelas estavam intactas. Bill não conseguiu descartar esse evento como uma ilusão de imaginação. Ninguém teria entrado na casa, então tinha que ser algo mais que moveu a lâmpada. Então eu pedi para que algo mais movesse outros objetos. Desde que esses estranhos acontecimentos começaram, nada nunca aconteceu diretamente na nossa frente. Eu raciocinei que teríamos que sair da sala. Saímos da cozinha, contamos até 10 e voltamos. A mesa da sala de jantar agora ocupava o meio da sala de estar. Aterrorizado pelo paranormal, Bill Jr. estava à beira de um pânico total. Meu marido sofria de cardiomiopatia e esse tipo de tensão era perigoso para ele. Nós saímos e mais tarde informamos aos pais dele o que vimos. Embora Lee estivesse quase tão assustada quanto Bill havia estado, Bill Sr. ignorou suas preocupações e nos incentivou a terminar de limpar a casa. Um casal incompatível chamado Tom e Michelle foram os próximos a se mudar para a casa de Bill Jr. Também tínhamos outro inquilino que morava na antiga casa de Dominica, um homem mais velho chamado Monte. Por volta dessa época, ele fez acordos com Lee e Bill Sr. para que seu filho Brad se mudasse para morar com ele. Depois que todos se acomodaram, não demorou muito para que novas preocupações começassem. Brad era um jovem recluso que nunca falava nem sorria. Pensamos que ele era apenas uma pessoa reservada e parecia que estávamos errados. Em uma de suas caminhadas pelo bairro, Lee passou pela velha casa. Ela viu Brad no quintal, plantando uma árvore de cabeça para baixo, de modo que as raízes estavam para cima. E quando ele a notou, ele a encarou de volta, pá na mão, levantando-se como se seu corpo fosse puxado por cordas. Lee correu para casa, assustado de que ele fosse persegui-la. Um dia notei Michelle na casa ao lado, demorando-se no quintal da frente. O rosto dela estava inchado e descolorido com hematomas frescos. Ela sussurrou que ela e Tom se davam bem antes, mas ele se tornou violento e irritável desde que se mudou para a casa do Bill Jr. Eu ofereci para levá-la com abrigo, mas Michelle me garantiu que ela poderia cuidar de si mesma. Uma semana se passou e Michelle não foi vista em lugar nenhum. Tom me informou que ela o havia deixado e não voltaria. Semanas após a partida dela, Tom também partiu sem aviso prévio. Como Danny antes dele, ele deixou a propriedade impecável, embora um dos tapetes da sala de estar estivesse faltando. Se Tom o havia levado ou jogado fora, não fazia diferença para nós. O tapete era velho e estava se desfazendo de qualquer maneira. Um homem estranho veio à casa de Bill Jr. alguns dias depois procurando por Tom. Eu informei a ele que Tom havia partido, e nós não sabíamos onde ele estava agora. O homem então perguntou se eu tinha ouvido falar sobre o que aconteceu com Michelle. O corpo dela foi encontrado em um aterro sanitário, enrolado em um tapete. Bill Jr. sempre estava com o nariz no jornal. Ele disse que nem leu sobre a história nem viu no noticiário. Ele estava confiante de que o homem estava apenas nos enganando. Mas minha primeira reação foi chamar a polícia. Se Michelle tivesse sido assassinada, nós poderíamos ser os únicos com alguma informação sobre ela. Lee insistiu veementemente que nos mantivéssemos em nossos próprios negócios. O pai dela havia sido um membro poderoso de uma das famílias da Costa Nostra no sul da Califórnia
E se havia uma lição que ele a ensinou, era nunca se envolver com a polícia. Então nós não nos envolvemos. Em vista desses recentes eventos perturbadores, tomamos a decisão de vender as 2 propriedades para aluguel e nossa casa e nos mudar para a área norte de Rancho Cucamonga. Após nossa decisão, Bill Sr. encontrou uma foto emoldurada virada para trás na parede do corredor. Foi o início de outra rodada de atividades incomuns em nossa casa. Todos os dias, objetos domésticos e bugigangas acabavam em lugares incomuns pela casa ou desapareciam e continuaram até o dia em que compramos uma nova casa. No final de dezembro de 1987, nossa transição para a nova casa estava quase completa. Eu fui com Lee quando ela voltou para nossa antiga casa em Archibald para buscar o restante de seus pertences. Enquanto juntávamos as últimas caixas no antigo quarto dela e do Bill Sr., um som explosivo ecoou na cozinha. Largamos as caixas e corremos, madeira estilhaçada espalhada pela cozinha em lascas e pedaços. O armário havia sido quase completamente arrancado das paredes. Enquanto estávamos parados olhando, o estilhaçar de vidro irrompeu do quarto em que estávamos. Corremos de volta e vimos que as janelas do quarto haviam sido estouradas de dentro para fora. Este acontecimento violento nos convenceu de que fizemos a escolha certa ao nos mudarmos. No início de 1988, já estávamos totalmente instalados em nossa nova casa. 2 semanas se passaram sem nenhum acontecimento incomum, e nós respiramos aliviados e relaxamos, porque havíamos deixado a estranheza para trás. A paz foi temporária. No corredor de cima, Bill Sr. descobriu uma imagem emoldurada virada para a parede. Nós enfrentamos a sombria possibilidade de que o que quer que estivesse causando os fenômenos em Archibald nos perseguiu até aqui. Mas um único incidente não precisava significar nada. Lee disse que ela pode ter virado a moldura quando estava limpando e nós aceitamos essa mentira confortante. Uma série de ocorrências bizarras se seguiu. Nosso sistema de interfone residencial começou a apitar no meio da noite. Por várias noites seguidas, ouvíamos o que parecia ser gritos distantes, pedidos de ajuda ou nossos nomes sussurrados em voz baixa. Nós nos convencemos de que as unidades estavam com defeito e acabamos por desconectá-las. Cada um de nós também descobria objetos pela casa virados ao contrário diariamente. Fotos, estátuas, bonecas, livros, todos invertidos para que ficassem voltados para as paredes. Mas então aconteceu algo que nenhum de nós poderia assumir a responsabilidade. Enquanto limpava o banheiro no andar de cima numa manhã, Lena descobriu uma mensagem no espelho escrita com sabão. "Fale comigo." Naturalmente, acreditávamos que um de nós tinha escrito a mensagem sem nenhum outro motivo além de que alguém tinha que ter escrito, e ainda assim ninguém confessou. Limpei o espelho com um pano de prato. Se alguém ou algo tivesse produzido aquela mensagem, então poderia acontecer novamente. Minha família e eu esperamos no quarto, agrupados nas bordas da cama de Lee e Bill Sr. Contei 2 minutos, então fui ao banheiro. Havia uma nova escrita no espelho. Sem saída. Cada dia me trazia mais comunicação. A presença responsável pela escrita parecia ser útil, mas contraditória em sua natureza. Muitas das mensagens eram na verdade avisos. Nanny fio ruim no sótão. Perigo no quarto. Fogo e morte. Fique longe. Nanny era um apelido de infância de Lee, usado por sua irmã mais velha. Ela tinha certeza de que era o espírito de sua irmã produzindo a escrita, mas Bill Sr. investigou o sótão e não encontrou nada de incomum. Não entendíamos o porquê, mas a presença estava tentando nos enganar. "Tolos", escreveu em seguida. Até a tarde, o truque havia acabado. A primeira mensagem do dia cobriu a totalidade do espelho. "Eu odeio Lee." Nenhum de nós sabia por que essa presença escreveria isso. Nós nem mesmo sabíamos quem ou o que era. "Quem é você? Você tem um nome?" Bill Sr. perguntou. Saímos do banheiro.
Ao nosso retorno, uma única palavra havia sido escrita: Príncipe. Desde o início desses incidentes paranormais, Lee se recusou a deixar Bill Jr. e eu tentarmos encontrar pessoas que poderiam nos ajudar. Ela argumentou que as pessoas pensariam que estávamos loucos e nos ostracizariam. Esse último acontecimento foi um ponto de virada para ela. Não podíamos mais negar a natureza paranormal da atividade em nossa casa, especialmente agora que se tornou ameaçadora. Lee finalmente concordou que era necessária uma intervenção externa. Ela recorreu à melhor fonte de assistência espiritual que conhecia, a fé, e entrou em contato com uma igreja para organizar uma bênção da casa. Alguns dias depois, um padre chegou à nossa porta. Ele mal conseguiu ir muito mais longe. Apenas alguns passos dentro do saguão ele congelou. Ele aspergiu água benta pelo ar, murmurou algumas palavras de oração, depois voltou correndo para o seu carro e saiu em disparada. Lee estava devastado, e Bill Jr. e eu sabíamos que teríamos que explorar outras alternativas se quiséssemos encontrar ajuda. Enquanto isso, a comunicação se tornava cada vez mais hostil. Eu odeio Lee. Lee morreu. Essas palavras apareceram no espelho durante todo o dia. Ameaças verbais foram apenas o começo. A presença iniciou um ataque interminável contra a nossa casa. Rotineiramente, ele gravava símbolos nas paredes e portas, cortava-os nos tapetes, arrancava-os do carpete ou os criava por quaisquer meios disponíveis. Toda a superfície era uma tela em potencial. Esses símbolos eram completamente estranhos para nós. Muitos desafiavam completamente a descrição. O mais proeminente era um grande triângulo com um formato de S preso à parte inferior dele como uma cauda. Nós o víamos constantemente como se nossa casa tivesse sido marcada. A presença parecia ter um desprezo especial pela religião, o que demonstrou através da destruição dos objetos católicos de Lee. O altar no quarto dela e de Bill Sr. era rotineiramente desmontado e espalhado pelo chão. Lev frequentemente encontrava suas estátuas de Jesus e vários santos em ruínas. A cabeça e o braço esquerdo sempre eram arrancados. Frequentemente encontrava-se decoração religiosa na parede, jogados de seus lugares apropriados, às vezes com força suficiente para tê-los quebrado. Intimidado por essas demonstrações violentas, Lee estava pronto para se mudar para o andar de baixo, mas Bill Sr. recusou-se a desistir de seu quarto. Uma noite, eles se retiraram para dormir, apenas para encontrar seu colchão cortado em pedaços. Para a segurança, Lee e Bill Sr. se mudaram para o quarto principal com Bill Jr. e eu. O segundo andar abandonado adquiriu uma atmosfera opressiva e pesada. Ao subir a escada, você podia sentir o ar ficar espesso e sufocante até que quase se tornava insuportável. Não era suficiente invadir nossas vidas. Nosso invasor invisível também havia anexado parte de nossa casa. Mas mudar para o andar de baixo não poupou Lee da ira da presença. Sem ninguém para receber sua mensagem no andar de cima, a presença começou a escrever a maioria de suas comunicações em um dos espelhos do banheiro do andar de baixo. Escritos como "Eu odeio Lee" e "Lee morra" preenchiam constantemente o espelho. E se alguém não limpasse, a escrita se estenderia para as paredes em arranhões e sulcos. A presença então lançou um cerco indireto contra minha sogra. Destruía suas roupas, roubava seus pertences pessoais e começava a comentar sobre sua vida cotidiana. Quando ela lia a Bíblia em busca de consolo, ele escrevia mensagens como o conto de fadas de Deus. Lee começou a falar a obscura língua de Tarbrisht, que é um dialeto albanês muito raro para Bill Jr., presumindo que a entidade não seria capaz de entendê-los. Isso teria proporcionado a ela algum semblante de privacidade. Na sua próxima mensagem, no entanto, a entidade escreveu para Lee na mesma língua com perfeita fluência. Em meras semanas, nosso predicamento escalou para uma situação urgente e incompreensível. Bill Jr. e eu nos envolvemos na busca por especialistas.
em Rancho Cucamonga e acreditamos, recorremos a todas as livrarias, convenções psíquicas, lojas de ocultismo e outros possíveis canais para especialistas em paranormalidade. Logo, um fluxo constante de estranhos começou a entrar e sair de nossa casa, todos autoproclamados pesquisadores, trabalhadores da luz e investigadores. A presença zombava dos nossos esforços para combatê-la, muitas vezes desdenhando do especialista que era chamado, considerando-o sem coragem ou sem energia. Era uma maneira de nos informar que o próximo desafiante era completamente impotente. Até agora, ninguém chegou perto de desmentir a presença. Nosso primeiro contato significativo foi com uma equipe local de psíquicos que veio investigar nossa casa. Eles nos informaram que nossa casa era habitada por uma entidade antiga e poderosa. Infelizmente, essa informação foi tudo o que eles puderam fornecer. O termo entidade ficou conosco. Isso nos deu uma palavra concreta para descrever a presença em nossa casa e então começamos a chamá-la assim. Com o passar do tempo, os ataques da entidade ali se tornaram cada vez mais violentos. Do nada, mas geralmente da parte de trás, objetos voariam pelo ar e a atingiriam na cabeça. Sapatos, batatas, objetos que poderiam machucar sem necessariamente causar danos duradouros. Então vieram as facas. Em uma manhã de primavera suave e despretensiosa, Lee foi assumir seu lugar no final da mesa da cozinha. Uma frieza aguda roçou a parte interna da coxa dela. Ela gritou e saltou de sua cadeira. A lâmina reluzente de uma faca havia sido esfaqueada através do assento. Os confortos mais básicos já não eram mais seguros para Lee. Cadeiras, travesseiros, sofás e até mesmo sua cama poderiam ser uma armadilha em potencial. Ela não conseguia mais descansar em lugar algum sem antes inspecionar minuciosamente a área. Nosso primeiro ano de ocupação em nossa nova casa ainda não havia passado, mas já havíamos mudado. Lee e Bill se esgueiravam pelos corredores durante o dia, tentando se manter pequenos e despercebidos, e eles não podiam entrar em nenhum quarto sem as luzes acesas. Comecei a me acostumar com as noites sem dormir. Meus nervos estavam acinados pelo medo constante pela segurança da minha família, e todo pequeno ruído após o anoitecer era um alarme, gritando para que eu os defendesse. Enquanto continuávamos a buscar ajuda, tudo o que podíamos fazer era suportar os abusos da entidade e a destruição da casa. Para punir nossa persistência, a entidade constantemente empregava novas táticas para desgastar nossa sanidade. Ao longo de 1988, a gama usual de atividades seria acompanhada por uma série rotativa de novos fenômenos a cada mês. Odores pungentes e revoltantes preenchiam esporadicamente a casa com o fedor de excremento ou comida podre. Barulhos estranhos permeavam a maioria dos cômodos e muitas vezes parecia que havia pessoas andando no andar de cima. Ratos infiltraram nossa despensa e se alojaram nas paredes de nossa casa. E durante um mês inteiro, corvos faziam mergulhos suicidas na porta do pátio do quarto principal. Durante o incidente com os ratos, Bill Sr. insistiu que o problema dos roedores poderia ser resolvido com a quantidade certa de veneno. Não apenas os ratos receberão o veneno, a entidade advertiu no espelho. Eu estava desesperado. Meu incisivo acenou com a ideia de roedores eriçados correndo por todos nós. Algo drástico tinha que ser feito. Esses não eram ratos típicos. Na despensa, eles nos encaravam dos vigamentos, inabaláveis e destemidos. Considerando a natureza incomum dos ratos, especulamos que a entidade estava envolvida na infiltração deles. Meu primeiro e último esforço me levou ao banheiro. O espelho no qual a entidade escreveu passou a representá-la fisicamente, então eu falei com ele, me dirigindo à entidade como eu fazia. Por favor, não deixe os ratos entrarem em nossa casa, eu disse. Se você não vai fazê-los sair, então pelo menos não deixe eles irem além de onde estão agora. Eu saí do banheiro, mas não encontrei respostas para o meu pedido ao retornar. Eu sabia que a entidade tinha me ouvido. Ela sempre nos ouvia, mas eu não sabia se iria nos escutar. E realmente, por que faria isso? Ela não podia nos ver como nada mais do que brinquedos. Pode ter sido uma coincidência,
mas os terríveis sons de arranhões nas paredes cessaram no dia seguinte. Nós consideramos isso, mas mudar novamente teria sido inútil. Não funcionou na primeira vez, e a entidade deixou muito claro que nunca estava longe de nós, não importa para onde fôssemos. Encontraríamos lembranças dos lugares que visitamos, uma etiqueta de nome de garçonete de um restaurante ou objetos de uma loja que não tínhamos comprado. Pior, a entidade às vezes realizava proezas estranhas que nos colocavam em situações problemáticas. Se tivéssemos que encontrar novos especialistas em viagens, então fora de qualquer hotel ou motel em que ficássemos, seria vandalizado com os mesmos símbolos que marcavam nossa casa. Não podíamos fugir. Tínhamos uma opção: sobreviver. Mas por quanto tempo poderíamos? Nossas vidas se deterioraram ainda mais sob a sombra da entidade. Lee passou a maior parte de seus dias encolhida na mesa da cozinha ou agachada no sofá, seus olhos injetados de sangue escaneando o ambiente em busca do perigo que ela sabia que estava à espreita. Bill Jr. logo se juntou a mim nas contagens regressivas para o nascer do sol, porque a casa parecia muito mais ameaçadora para ele no escuro. Nós resistimos às noites, reivindicando nosso alívio temporário a cada amanhecer. Eu poderia tolerar esse estilo de vida, mas a saúde precária de Bill Jr. era uma preocupação especial. Suas limitações físicas dificultavam sua capacidade de lidar com a desordem que a entidade havia nos causado, e qualquer sono que ele conseguisse durante as manhãs era fugaz. Entre monitorar o espelho, preocupar-me com minha família e os constantes reparos em casa, a demanda por vigilância era exaustiva. Por mais estranho que pareça, eu não estava particularmente preocupado comigo mesmo. Eu não tinha medo da entidade e foi mais cedo, não mais tarde, que me perguntei por quê. Lee e Bill Jr. estavam aterrorizados. Então eu não deveria ter estado também? No entanto, minha voz interior respondeu com uma certeza plácida de que a entidade não poderia me tocar. Eu sabia que isso era verdade, mas me perguntei por quê, e não pude explicar naquela época e não posso agora. Eu apenas sabia que não havia outra maneira de dizer isso. Francamente, mesmo que eu não tivesse esse estranho senso de conhecimento, o medo crescente de que algo ruim acontecesse com minha família não deixava espaço em mim para preocupação comigo mesmo. Eu ainda não tinha absolutamente nenhuma ideia de como eu poderia proteger alguém contra um agressor que não parecia estar em lugar algum, mas parecia estar quase em todos os lugares ao mesmo tempo. A única coisa que eu poderia fazer, por mais que tentasse, era igualar a presença onipresente da entidade para que Lee e Bill Jr. não sofressem sozinhos. Como Lee era frequentemente o epicentro da atividade paranormal, e Bill Jr. odiava estar em qualquer lugar fora do quarto principal sozinho, isso significava que nós três passávamos a grande maioria do nosso dia na companhia direta e constante um do outro, o que Lee preferia. Ela foi a primeira a perceber que a entidade nunca fazia nada com ela, enquanto eu estava por perto. Se ela me desse algum de seus pertences, como uma blusa ou sua carteira, eu seria capaz de devolvê-lo inteiro no dia seguinte. Qualquer coisa confiada a mim nunca sofreria nenhum dano da entidade. Não havia objetos arremessados ou facas escondidas para lhe desviar enquanto ela permanecia ao meu lado. Mas Strayer foi longe demais e ela estava à mercê disso. Eu não deveria negligenciar mencionar Bill Sr. em tudo isso. Pode parecer que ele estava estranhamente ausente, e de certa forma ele estava. Ele assistiu aos ataques da entidade contra Lee com um interesse vago. Ele era o observador, frio, distante, não afetado pela invasão avassaladora do paranormal em nossas vidas, até que isso implicasse em danos à propriedade. No que me diz respeito, Bill Sr. não precisava que eu cuidasse dele, não quando a maior ameaça a ele era um golpe contra sua carteira. Em algum momento, durante a segunda metade de 1988, nós participamos de uma feira psíquica local onde aprendemos sobre uma mulher chamada Asa Vermelha. Ela se identificou como uma xamã nativa americana. Depois que eu contei a ela nossas lutas com a entidade, ela me pediu para encontrá-la na casa do ancião de sua tribo em Los Angeles.
Em uma cabana aquecida por fogo atrás da casa do ancião, eu relembro as provações da minha família contra a entidade. Redwing falou com o ancião como eu fiz, e eu pensei que ela poderia estar traduzindo minha história. Depois que terminei, ela e o ancião trocaram algumas palavras entre eles. Redwing me informou que ela havia recebido permissão para nos ajudar em nossa batalha contra a entidade. Agradeci ao ancião e me levantei para sair com a Redwing. Antes que eu fizesse, o ancião me parou e falou diretamente comigo. Eu não entendi suas palavras, mas havia uma qualidade bastante solene em seu tom. Redwing disse: "Ele diz que você não é quem você pensa que é." Eu não sabia o que fazer com aquela curiosa despedida, nem sabia o que esperar do próximo confronto com a entidade. Dias depois, Redwing chegou à nossa casa com outro xamã, um homem chamado Fire Panther. Sem explicação, eles me pediram para acompanhá-los até o andar de cima. O ar engrossou enquanto eu subia a escada. O segundo andar sufocava sob o peso premonitório. Após examinar a totalidade da área, Redwing e Fire Panther decidiram iniciar um ritual na sala de estar. Fire Panther retirou um maço de sálvia de uma bolsa e queimou em uma extremidade. Ele espalhou a fumaça pelo andar de cima com uma grande pena e voltou sua atenção para o sótão. Sem hesitação, Redwing abriu a porta do sótão e Fire Panther espalhou fumaça pelo cômodo. A fumaça soprou de volta para fora. O sótão estava bem isolado e não havia corrente de ar no andar de cima. Todos nós sabíamos que a fumaça estava sendo repelida. Redwing disse que teríamos que enfrentar a entidade em seu domínio. Juntos, nós três entramos no sótão. Eu acendi a luz e me apoiei na porta. Fire Panther continuou a queimar sálvia e começou a entoar um canto em um ritmo constante. "Estamos forçando a entidade a se revelar", disse Redwing. Houve um rangido repentino. Um rolo de isolamento deslizou pela parede de fundo do sótão. O material se moveu novamente, torceu e dobrou. Ocorreu-me vagamente que o perfil dele tinha uma cabeça enorme e estava se formando diante dos meus olhos. Uma mandíbula massiva se aprofundou, maçãs do rosto afiadas surgiram e um chifre irrompeu no lugar de uma orelha, espiralando para baixo no sentido horário. A ponta angulada passou por uma sobrancelha proeminente. O rosto completo estava voltado para a parede. A sombra de um dos olhos fundos era visível de onde eu estava, olhando para algum além distante. O isolamento manteve essa forma por vários segundos, depois desmoronou no chão em uma pilha. Retornamos à sala de estar em silêncio. Levamos um momento para digerir o que acabamos de presenciar. Redwing se arrependeu de me dizer que a entidade era muito mais forte do que eles haviam percebido. Apesar de suas habilidades, ela e Fire Panther seriam incapazes de expulsá-lo de nossa casa. Nossa busca por resgate continuaria. Perto do final de 1988, conhecemos um pesquisador paranormal, Gary Kent. Ele reconheceu nosso caso como uma oportunidade para abrir novos caminhos no campo da parapsicologia e se ofereceu para ficar em nossa casa para documentar a atividade da entidade. Foi uma proposta intrigante. Nos sentíamos isolados em nossa situação, então a ideia de outra pessoa, alguém fora de nossa família que pudesse observar os fenômenos que nos atormentavam, parecia benéfica, como se validasse nossa experiência, e aceitamos unanimemente a oferta de Gary. Durante sua primeira noite, Gary entrou na sala de estar e bradou: "Mostre-me o que você pode fazer." O segundo andar tinha uma varanda aberta que dava para a sala de estar. Das sombras acima, um livro voou e acertou Gary na lateral da cabeça. A partir daquele momento, a entidade focou em Gary, redirecionando muitos dos tormentos que normalmente reservava para ali para ele. Ela rasgou suas roupas, destruiu seus pertences mais queridos e preencheu os espelhos com insultos, ameaças e informações pessoais constrangedoras. Encontrávamos seu correio parcialmente queimado em nossa caixa de correio, arranjos bizarros de facas dispostos em sua cama, no quarto de hóspedes, e o próprio quarto era jogado em total desordem diariamente.
E no raro evento em que Gary pensava que poderia haver um momento para relaxar, a entidade estaria pronta para atacar diretamente o próprio homem. Uma vez, enquanto Gary estava sentado à mesa da cozinha, ouvimos um som de estalo. Tufos de cabelo começaram a cair da cabeça de Gary. Ele pulou e correu para o quintal para escapar, deixando um rastro espalhado de cabelo para trás. Eu aprendi sobre Ed e Lorraine Warren através do livro deles, Os Demonologistas. A reputação e experiência deles me inspiraram confiança como ninguém havia feito até então. Se alguém pudesse nos ajudar, eu tinha certeza de que seriam eles. Eu entrei em contato com os Warrens para discutir nosso predicamento. Aconteceu que eles pretendiam viajar para Los Angeles por um assunto de negócios em um futuro próximo e estavam prontos para nos dar seu apoio. Durante a investigação preliminar, Lorraine explorou nossa casa tentando detectar qualquer impressão psíquica gerada pela entidade. Suas descobertas foram terríveis. Há uma presença nesta casa, ela disse. É um demônio e um dos seres mais antigos e poderosos que já encontrei. É antigo e maléfico. Durante o segundo dia de sua investigação, os Warrens determinaram que o direito de provocação era necessário para descobrir a identidade da entidade. Por meio dessa cerimônia, eles forçariam a entidade a se revelar, palavras que ouvi antes de Red Wing e Fire Panther meses atrás. Eu não havia esquecido o rosto que vi na forma no sótão, mas o que resultaria dos esforços dos Warrens. Os Warrens realizaram o rito de provocação na noite seguinte. Eles escolheram nossa sala de estar para o propósito. Nós nos sentamos em forma de U nos sofás enquanto Ed e Lorraine se posicionavam em um par de cadeiras separadas de nós, mas fazendo parte da formação. Ed organizou uma série de orações iniciais. Enquanto ele falava, uma pesadez se infiltrava na sala e se instalava sobre nós. Durante o rito, Bill Senior de repente se inclinou para a frente. Ele então se levantou, mudando à medida que se levantava. Um de seus braços se curvou em direção ao seu corpo como um membro encolhido, e sua coluna se curvou em uma corcunda baixa. Ele mancou em direção a Ed, arrastando uma perna. Um rosnado baixo, mais animal do que humano, ressoou em sua garganta. Enquanto Bill Senior estava sobre ele, as mãos de Ed voaram para cima. Preso entre seus dedos estava um pequeno frasco de vidro contendo um pedaço de madeira. Ele o empurrou para o rosto de Bill Senior e gritou: "Esta relíquia é um pedaço da Santa Cruz e ela me protege. Você não pode me machucar." Bill Senior pausou e sorriu de forma lupina, mostrando os dentes. Sua voz mal parecia a dele mesmo. "Vou arrancá-lo da sua mão, mastigar a madeira e cuspir no seu rosto." Sem nenhum dos homens cedendo terreno, Bill Senior voltou seu olhar para Lorraine, prendendo-a em um olhar fixo. Ela retribuiu o olhar desafiadoramente, desviando dele. Ele cambaleou para longe e desabou no sofá onde ele estava sentado. Ele afundou em si mesmo e então se levantou para uma posição adequada. Ele piscou e olhou em volta como se estivesse esperando algo acontecer. Os Warrens acreditavam que a entidade influenciava diretamente as ações de Bill Senior. Embora ele parecesse bem após a cerimônia, o incidente foi motivo de preocupação. Os Warrens não tinham pessoalmente o poder de forçar a entidade a se retirar, mas eles fizeram acordos através da Igreja Santa Maria dos Anjos, em Los Angeles, para um exorcismo. Mas nunca se concretizou. Após a investigação dos Warrens, Gary fez novos arranjos de moradia em outro lugar e deixou nossa casa. Lee foi mais uma vez o único receptor da agressão física da entidade. Ela um dia cometeu o erro de se aventurar na despensa sozinha. Bill Jr. e eu estávamos na sala de estar quando ouvimos uma batida frenética na porta da despensa. A porta estava emperrada. Bill Jr. teve que forçá-la para abrir e descobrimos Lee deitada no chão e no escuro. Nós a ajudamos a sentar, e foi então que vimos as evidências de um ataque. Marcas vermelhas profundas alinhavam seu pescoço. Tremendo, ela conseguiu nos dizer que a entidade tentou estrangulá-la. Ela pensou que iria matá-la. Este ataque físico direto me levou ao limite. Lee sofreu mais do que qualquer um.
Minha sogra era uma mulher maravilhosa, uma esposa dedicada e uma mãe carinhosa. Ela não merecia isso. Quem merecia? Eu corri para o banheiro. O espelho estava vazio. Eu me posicionei na frente da pia e me concentrei. A raiva não nublou minha mente, mas a aguçou. Percebi que para confrontar a entidade eu tinha que trazê-la para o meu nível. Ainda assim, não sei de onde tirei a coragem para falar do jeito que falei. É assim que vai ser. Vou te tratar com respeito, e você vai me tratar com respeito. Não aceitarei nada menos, eu disse olhando para o espelho. Você não vai tocar no meu filho, não vai tocar no meu marido e não vai tocar no Lee. Saí do banheiro para dar um momento para a entidade responder. Havia uma mensagem no espelho. Eu não vou tocar na criança. Eu não vou tocar no seu marido. Lé pertence a mim. Eu pedi à entidade para explicar. A troca que se seguiu durou bem mais de 1 hora. A entidade escreveu uma história de uma era passada, um conto das intrigas sombrias de um mosteiro francês nos anos 1600. Um grupo de monges hereges já serviu a entidade em segredo. Para honrar o pacto que haviam firmado, eles deveriam realizar um ritual de sangue. Eles haviam capturado uma freira para o propósito de um sacrifício, mas uma traição dentro de sua ordem impediu que o ritual fosse consumado. Em uma vida passada, Lee era aquela freira prometida, mas não entregue. Ele havia retornado por ela nesta vida e estava para cobrar suas dívidas. Não vou deixar isso acontecer, eu disse, então hesitei, precisando de um termo de endereço para a entidade. Eu não havia esquecido que ele nos disse que seu nome era Príncipe, mas eu não estava prestes a conceder à entidade a dignidade ou o poder de um posto real. Eu precisava de algo mais para chamar a entidade. A entidade. Então me ocorreu, senhor entidade. Foi a pequena adição do título respeitoso a um apelido familiar, um bom compromisso e que esclareceu minha posição. Eu não tinha como verificar de forma realista a história do senhor entidade sobre o mosteiro, mas isso não mudou nada. Tudo o que importava era que a entidade iria persistir em perseguir Lee, e eu faria tudo o que pudesse para mantê-la segura. Como se veria, conceder ao senhor entidade seu novo título marcou o início de uma mudança significativa na minha relação com ele. Com base em sua disposição em oferecer algum tipo de visão sobre seus motivos, parecia que a entidade estava surpreendentemente aberta à conversa. Para esclarecer, a comunicação com ele geralmente seguia um procedimento específico. A escrita nunca aparecia diretamente à nossa frente. Podíamos virar nossas cabeças e, claro, em segundos, uma mensagem apareceria, e muitas vezes aparecia em superfícies de vidro pela casa. Mas a entidade tinha uma certa predileção por espelhos. A maior parte da comunicação ocorria no banheiro do térreo. Eu poderia fazer uma pergunta, sair, e momentos depois, uma resposta seria escrita com sabão. Inicialmente comecei a conversar com ele, na remota chance de que eu pudesse aprender algo para ajudar a identificar quem ou o que ele era. Nossas primeiras trocas não foram mais do que uma série de perguntas e respostas. Uma pergunta sempre foi ignorada. O que você é? Mesmo que o senhor entidade tenha revelado sua suposta história com Lee e a investigação sobre sua verdadeira natureza foi ignorada. Ficou claro que ele não iria apresentar nenhuma informação para usar contra ele, mas a conversa logo se tornou um objetivo em si mesma. Eu percebi um benefício específico em nossas comunicações. Quando o senhor entidade investia sua energia em escrever no espelho, ele era menos ativo em outras partes da casa. Isso resultou em menos reparos na casa e ataques ao Lee, o que, por sua vez, significava que o dia seria menos tedioso e miserável para todos. Uma manhã encontrei estas palavras no espelho do banheiro. Lee morrerá em 10 dias. Nós tínhamos visto centenas de ameaças de morte contra Lee, mas nada tão decisivo. A cada dia esse cronômetro diminuía. A previsão tinha que ser outra das táticas de intimidação da entidade, eu pensei. Tinha que ser, porque Lily estava saudável, e ele não poderia matá-la, caso contrário, ela já estaria morta há muito tempo,
ou pelo menos eu acreditava. No último dia da contagem regressiva, Lee acordou excepcionalmente cedo, sofrendo de falta de ar repentina e dor no peito. Ela foi admitida no hospital, onde foi diagnosticada com pneumonia desenvolvida e insuficiência cardíaca congestiva. Na unidade de terapia intensiva, Lee piorou ainda mais à medida que seu coração enfraquecia. Após 3 semanas de tratamento intensivo, ela se recuperou um pouco e foi transferida para um quarto privado. Mas ela ainda estava muito doente e entrava e saía da consciência. Bill Sr. era em grande parte indiferente à condição de sua esposa, mas mesmo assim, ele e eu alternávamos visitas ao hospital enquanto ele se recuperava. Durante esse tempo, mal sentíamos a presença da entidade em casa. Ele se sentia obrigado a nos dar lembretes. Ocasionalmente, algum bibelô ou foto seria virado, mas eu só tinha que limpar o espelho 1 ou 2 vezes por dia. Eventualmente, e contra todas as probabilidades, Lee se recuperou pouco a pouco e logo ela estava bem o suficiente para voltar para casa. Eu não percebi o quão milagrosa foi a sobrevivência de Lee até que ela confidenciou para mim na noite de seu retorno que a entidade veio atrás dela enquanto ela estava no hospital. Toda vez que ela acordava, havia uma mancha preta no teto do seu quarto no hospital. Ela se movia cada vez mais perto, atravessando o teto, escorrendo pela parede e deslizando para o lugar no chão, ao lado de sua cama. Dessa mancha surgiu uma coluna de sombra que pairava sobre ela e estendia um membro fino e escuro em sua direção. No espaço estridente entre Lee e a sombra, o ar cintilava. Uma névoa se formou rapidamente, ganhando cor e distinção, condensando-se na forma de uma mulher idosa. Ela olhou para trás, olhando para Lee com carinho. Lee então percebeu que a mulher mais velha era sua mãe, Domênica. A sombra recuou para o chão e depois para o nada. Mama estava lá. Ela ficou na minha frente e não deixou a entidade se aproximar de mim. Eu teria morrido naquela sala sem ela. Eu simplesmente sei disso, disse Lee. Era real? As experiências de Lee foram imaginações de uma mente delirante e aterrorizada, ou um ato de intervenção do outro lado? Eu sinceramente não poderia dizer. Depois de viver na sombra do Senhor Entidade por 3 angustiantes anos, eu estava inclinado a acreditar nela. A recuperação de Lee seria um processo longo. Ela precisava de oxigênio suplementar enquanto se curava. O Senhor Entidade aproveitou seu estado de enfraquecimento para lançar novos ataques devastadores. Ela frequentemente acordava no meio da noite, ofegante porque seu cordão de oxigênio havia sido cortado. Acompanhá-la durante a recuperação exigiu extrema vigilância de todos nós. Raramente me separei de Lee durante nossos anos sob a entidade, mas foi enquanto ela estava se recuperando que eu estava mais relutante em deixar o seu lado. Às vezes, simplesmente não podia ser evitado. Uma noite, pedi ao Bill Sr. para ficar com a Lee na sala de estar até eu voltar. Eu estava falando com o Bill Jr. no quarto principal quando Lee irrompeu pelas portas e desabou de joelhos. Ela respirava com dificuldade e eu entrei em pânico pensando que ela estava à beira de um ataque cardíaco. Ela conseguiu se acalmar e nos contou o que aconteceu. Depois que eu saí da sala de estar, Bill Sr. rapidamente encontrou alguma desculpa para ir à garagem. Ele garantiu a Lee que só ficaria fora por 1 minuto ou 2, e, muito exausta para se preocupar em ficar sozinha, ela se recostou no sofá e esperou. O olhar dela vagou para o teto e depois para o 2º andar, especificamente para a varanda bem acima dela, onde ela notou uma sombra pendurada sobre o corrimão e pensou que poderia ser o Bill ou eu. A sombra se estendeu sobre o corrimão e veio flutuar diretamente sobre Lee, pairando no ar. Era uma massa de névoa esfumaçada e tentáculos semelhantes a serpentes. Desceu sobre ela, girando para revelar um rosto horrível, uma boca imensamente grande e aberta e 2 olhos como poços sem luz. Um estímulo de terror deu a Lee a força para saltar do sofá e correr. A massa escura a perseguiu, estendendo seus tentáculos, perseguindo-a até o quarto principal. Uma súbita faísca de raiva me inflamou,
raiva da entidade e de Bill Sr. pela maneira como tínhamos que viver. Fui imediatamente ao banheiro e disse à entidade que ela nunca mais deveria se mostrar para ali. Mas o que me fez pensar que a entidade iria ouvir? Segundos depois, o espelho continha uma mensagem rabiscada às pressas. Você está no meu caminho. Pare de proteger o Lee. Uma noite, algum tempo depois, Bill Sr. acordou de repente na cama. Algo frio havia roçado sua perna. Ele jogou o cobertor para o lado e retirou um longo objeto metálico na quase escuridão. Parecia uma adaga, mas com um cabo longo. Quando examinei sob a luz, vi que o cabo era na verdade farpado e vazio. Não sabíamos de onde tinha vindo, mas sabíamos quem a tinha trazido. Imediatamente fui ao banheiro. Eu queria saber o motivo da entidade trazer essa arma estranha para nossa casa. Quando entrei no quarto, congelei. Ambos os espelhos do banheiro estavam cheios de escrita. No espelho da direita havia uma exigência sombria. Deve haver um ritual de sangue. Pegue a lança e crave-a no coração de Lee. O espelho da esquerda continha instruções para realizar o ritual. Regentes, encantamentos, o manuseio do sangue, tudo estava detalhado. A arma que eu estava segurando era a ponta de lança. Esta era a arma do sacrifício, o meio pelo qual o sangue de Lee deveria ser derramado, mas em minhas mãos nunca seria usada. Não, eu disse à entidade. Não haverá um ritual de sangue nesta casa. Eu levantei a arma para o espelho. Estou guardando essa ponta de lança, agora é minha e você não vai tê-la de volta. Mal as últimas palavras saíram dos meus lábios e uma força tremenda atingiu a casa. As paredes estremeceram e gemeram. Corri para o quarto principal. Todos estavam bem, mas abalados. Parecia que uma bomba havia explodido no andar de cima. Nós nos apressamos para o segundo andar. Todas as janelas do andar de cima foram estouradas com tanta força que até as hastes das cortinas quase foram arrancadas das paredes. Após essa demonstração de ira, eu não contava com obter quaisquer respostas sobre a ponta de lança do Senhor Entidade. Em algum momento, levamos a arma para o Museu de História Natural de Los Angeles e um par de especialistas a identificou como uma ferramenta ritualística do Congo belga destinada a cerimônias mágicas e diversos rituais. Eles perguntaram como a adquirimos, pois a ponta de lança parecia nova, mas provavelmente tinha mais de 200 anos. Nós simplesmente dissemos a eles que eles não acreditariam em nós e deixamos por isso mesmo. No verão de 1989, nossa busca nos levou a indivíduos que, como os Warrens, exalavam tanto conhecimento quanto competência, a doutora Evelyn Paglini. Ela se apresentou para nós como doutora em parapsicologia e praticante de magia. Ela originalmente era de Chicago, onde ela teve desentendimentos com ocultistas rivais, ou, em seus termos vagos, teve lutado uma batalha de magia por uma causa não especificada. Ela saiu vitoriosa, mas escolheu se mudar para a Califórnia. Até hoje, não consigo me lembrar como ou onde eu tinha ouvido falar dela, mas a doutora Paglini era diferente de qualquer outra pessoa que ousou entrar na toca do demônio. Depois de inspecionar nossa casa pessoalmente, ela nos ligou mais tarde para colocar em prática seu plano de ataque. Por telefone, ela transmitiu frases e símbolos específicos que deveriam ser transcritos no espelho em seu nome. Para cada linha ou forma que escrevíamos, o Senhor Entidade riscava e colocava uma de suas próprias. A entidade escreveu contra o Dr. Pangolini com uma veemência incomum. Normalmente, sua agressão era reservada para Lee, enquanto os especialistas que vinham à nossa casa eram ridicularizados e dispensados. A entidade despejou insultos sobre o espelho, mas uma mensagem se destacou. Foda-se, você mente para minha família. Não tínhamos ideia do que isso significava ou por que nos chamaria de família, mas muitos anos depois descobrimos que o Dr. Paglini era, na verdade, um membro fundador da Igreja Satânica do Rito de Nefilim em Chicago. Por procuração, o Dr. Pangolini travou essa batalha remota de guerra escrita por um mês. Ela e a entidade estavam em um impasse.
A próxima fase do plano dela exigia sua presença física em nossa casa. Em preparação para sua chegada, ela nos instruiu a esvaziar o antigo quarto de Lee e Bill Sr., no andar de cima. Ela não nos informou de suas intenções até chegar à nossa casa. Um por um, ela nos fez entrar no quarto do andar de cima, que era iluminado apenas por uma vela. Nós deveríamos ficar no centro do quarto enquanto ela passava as mãos sobre nós. O Dr. Pangolini explicou que isso era feito para ler nossa energia. Depois que todos foram submetidos a este teste inescrutável, o procedimento foi concluído e o Dr. Pangolini partiu. Ela disse que precisava de tempo para analisar nossos resultados. Ela ligou alguns dias depois com uma revelação sombria. Alguém na sua família está mantendo a entidade lá, alguém está dando permissão para ela ficar, e enquanto tiver essa permissão, ela não pode ser expulsa. Para expor quem entre nós estava acolhendo a entidade, o Dr. Pangolini realizou um segundo ritual remoto naquela noite. Horas depois de nos termos retirado para o quarto principal, Bill Sr. sofreu um episódio estranho que começou com uma tosse persistente e terminou com um ataque semelhante a uma convulsão. Depois que passou, Bill Sr. de repente voltou a si. Ele estava bem, mas alheio ao que havia acontecido com ele. Durante sua última reunião conosco, no verão de 1989, a doutora Pangolini apresentou suas conclusões. Ela disse que não havia dúvida de que a entidade era um demônio, mas, com total confiança em seu conhecimento, ela acreditava que este demônio era um dos 7 príncipes do inferno e não poderia ser removido porque Bill Sr. o mantinha preso a nós. A menos que isso mudasse, o Dr. Pangolini aconselhou uma abordagem diferente. Ela foi instruída a manter o quarto do andar de cima vazio e dedicá-lo ao demônio. Um ser de seu poder poderia tornar nossas vidas maravilhosas se o homenageássemos, e na opinião do Dr. Pangolini, era também a única maneira de podermos salvar Lee. Lee foi a primeira a expressar sua recusa, ofendida pela mera sugestão. Ela não pôde fazer mais do que nos desejar sorte, partindo e nos deixando em um estado de conflito total, e ainda assim ela nos concedeu uma estranha clareza. Era difícil contestar a realidade das coisas, não importa quem entrasse em nossa casa para se opor à entidade. Todos eles falharam. Superficialmente, a explicação do Dr. Pangolini parecia se encaixar, mas por que Bill Sr. teria querido a entidade? Ele pode não ter se preocupado excessivamente com Lee, mas reparar os danos diários era caro, para dizer o mínimo, e o dinheiro era sua principal preocupação. Bill Sr., claro, negou as afirmações do Dr. Pangolini. Ela não havia sido a primeira a sugerir uma ligação entre ele e a entidade. Como os Warrens acreditavam, o Senhor Entidade estava afetando seu comportamento. Como poderíamos negar a possibilidade de uma conexão entre eles? Lee convenceu-se de que qualquer ligação entre Bill Sr. e o Senhor Entidade era subconsciente. Apesar dos protestos de Bill Sr., ela organizou para que ele frequentasse terapia semanal com um psiquiatra local. Enquanto vários especialistas tentavam a sua sorte para depor o Senhor Entidade, deve-se entender que ele continuou a atormentar Lee de todas as maneiras possíveis. Embora ela estivesse geralmente segura de ataques físicos perto de mim, a entidade persistiu em seu repertório usual de destruir seus pertences pessoais e vomitar insultos e ameaças escritas. Havia algumas outras estratégias comuns. O Senhor Entidade frequentemente encharcava a cama de Lee e Bill Sr. com água, inexplicavelmente debaixo do colchão para cima. Tínhamos que carregar o colchão encharcado com tanta frequência que precisávamos de um segundo colchão para Lee e Bill Sr. em espera. Ele também fazia desaparecer fotografias de Lee e as usava para ilustrar suas intenções para ela. Encontrávamos fotografias dela empalada em facas e colocadas para nós vermos, ou facas cravadas em suas fotografias na parede. Às vezes, a entidade usava as fotos dela de outras maneiras para transmitir suas intenções. Uma vez, descobrimos uma grande fotografia antiga de Lee e sua juventude, espalhada pelo tapete da sala de estar. Uma foice de mão havia sido colocada diretamente sobre ela. Enquanto Lee suportava cada ataque,
Mr. Entity inovava novas maneiras de isolá-la. Por um tempo, as consultas médicas de Lee seriam misteriosamente canceladas do nada. Se questionadas, as recepcionistas diriam que alguém havia ligado para cancelá-las. Então, para constranger Lee, a entidade começou a esconder um sapato de cada par que ela possuía, apenas para tornar as poucas pequenas saídas que ela fazia mais difíceis. E claro, a demanda pelo ritual de sangue persistiu. Durante os anos de assombração, Gary Camp retornava periodicamente à nossa residência, sempre desesperado por um lugar para ficar e sempre sem uma única opção melhor. Essas ocasiões eram alívios para Lee, já que a entidade canalizava a maior parte de sua ira em Gary em vez dela. Quando o questionei sobre isso, Mr. Entity escreveu que Gary também havia vivido uma vida passada na França durante os anos 1600. Ele supostamente era o abade do mosteiro onde o ritual original de sangue havia sido frustrado. Sobre Gary, a entidade escreveu: "Ele puniu meus servos, agora ele será punido." Novamente, eu não sabia se essas afirmações eram verdadeiras, mas estava claro que o Senhor Entidade tinha um ódio maior por Gary do que pela minha sogra, até mesmo expressando uma disposição para usar o sangue dele ao invés do dela para o ritual. Essa ameaça faria com que Gary se afastasse de nossa casa e de nossas vidas por um período prolongado. Na última parte de 1990, a personalidade de Bill Sr. passou por uma transformação surpreendente. Ele se tornou quieto, retraído, quase recluso. Ele estava ausente nos jantares e perdeu muito do seu peso. Ele não era magro, mas havia um vazio nele, como se estivesse vazio por dentro. Mas o mais preocupante era a estranha nova tendência de Bill Sr. de olhar fixamente para Lee. Sempre que Bill Jr. e eu saíamos de casa, ele se esgueirava para o quarto principal quando Lee se sentia mais seguro e sozinho, e se sentava na beira da cama murmurando para si mesmo. Ele virava a cabeça mecanicamente em direção a Lee e ficava olhando para ela até que Bill Jr. e eu voltássemos para casa. Com medo desse comportamento ameaçador, Lee logo se recusou a permitir que Bill Sr. voltasse para o quarto principal. Em vez de se mudar para o quarto de hóspedes no térreo, Bill Sr. voltou para o quarto abandonado, no andar de cima para dormir, e continuou a fazer isso. Algumas noites depois, um grito selvagem perfurou o ar. Veio do quarto no andar de cima. Bill Sr. estava uivando como um lobo. Seu nariz estava no ar quando eu irrompi no quarto para acordá-lo. Completamente inconsciente, ele acordou atordoado e rolou para um sono instantâneo. Perplexo, perguntei ao Senhor Entidade se ele era responsável pelo comportamento desequilibrado de Bill Sr. "Uma mente para o meu corpo", ele escreveu. Nossa situação com Bill Sr. adicionou um nível extra de urgência à nossa situação. Foi como uma providência quando encontramos o cartão de visita do Sr. Steve Blake, uma livraria da nova era que o anunciava como um mago ritualista e exorcista. Ele parecia ser a pessoa de que precisávamos para determinar se ele poderia nos ajudar. Ele exigiu fotografias e amostras de cabelo de cada um de nós. Desesperados demais para sermos criteriosos, nós obedecemos. Algum tempo depois, o Sr. Blake nos chamou para nos informar que Bill Sr. estava possuído e ele formalmente ofereceu seus serviços e nós aceitamos imediatamente. Alguns dias após a ligação, o Sr. Blake chegou à nossa casa com seus 2 amigos, que garantiriam que ninguém interferisse no ritual. Minha família e eu fomos instruídos a esperar juntos na sala de estar enquanto o Sr. Blake realizava o exorcismo no quarto principal. A casa ficou em silêncio e uma estranha nova sensação de isolamento se espalhou pela sala de estar. Nossos olhos estavam fixos em Bill Sr., balançando em sua cadeira. Eu não havia compartilhado com ele nenhuma dessas informações que o Sr. Blake nos havia fornecido. Até onde Bill Sr. sabia, o Sr. Blake era apenas mais um suposto especialista que falhou contra o Senhor Entidade. Mas nenhum de nós antecipou o efeito do ritual do Sr. Blake. A cadeira de Bill Sr. parou no meio do balanço. Seu corpo teve espasmos e sacudidas, e então ele ficou muito parado e olhou para a parede. Bill Jr. estava pronto para conter seu pai.
Eu me esgueirei para fora do quarto e entrei no corredor. Eu disse a um dos homens que Bill Sr. estava ficando agitado e eu podia ouvir o Sr. Blake entoando no quarto, vibrando palavras em uma língua desconhecida. Um uivo feroz engoliu a chance. De volta à sala de estar, meu marido tinha seu pai preso pelos pulsos. Bill Sr. jogou a cabeça para trás, desencadeando o início de outro uivo, mas o grito morreu em sua garganta. Ele caiu novamente em suas cadeiras de balanço frouxo, sem vida, e após outro momento, Bill Sr. levantou a cabeça. Era apenas branco quando seus olhos se abriram pela primeira vez, então suas pupilas rolaram para baixo. Seu olhar vazio flutuava de rosto em rosto como se ele tivesse acabado de acordar de uma soneca. O ritual do Sr. Bligg estava completo. Ele saiu do quarto principal e me encontrou no saguão. Ele explicou que havia exorcizado a entidade que estava afligindo o Bill Sr., mas havia outra presença mais poderosa em nossa casa, uma presença que ele não estava confiante de que poderia remover. Isso foi mais um resultado devastador para nós. Não importa o que tínhamos, não estávamos convencidos de que o Sr. Blake realmente havia expulsado algo. Não até o Bill Sr. começar a nos repreender por gastar mais dinheiro com outro farsante. Pode ter sido prematuro da nossa parte declarar que o Sr. Blake teve sucesso, mas parecia que ele havia reivindicado a primeira vitória em nossa luta contra o Senhor Entidade. Tentamos contatá-lo novamente mais tarde, mas nossas chamadas não conseguiram ser completadas. Seja dentro ou fora de casa, eu não consegui encontrar o cartão de visitas dele na livraria onde Bill Jr. e eu tínhamos ouvido falar dele pela primeira vez, nem em nenhuma outra, pelo menos até onde Rancho Cucamonga estava informado. O Sr. Blake parecia não existir. Embora Lee ainda se apegasse à esperança que a conexão de Bill Sr. era subconsciente, eu testemunhei em primeira mão que este não era o caso. Uma tarde, algum tempo após o exorcismo, ouvi alguém entrando e saindo repetidamente do banheiro. Olhei do quarto principal e vi Bill Sr. se esgueirando pelo corredor em direção à cozinha. Assim que ele saiu do alcance da audição, eu espreitei para dentro do banheiro. Manchas irregulares de sabão esfregado foram limpas pelo espelho. Um pano de prato molhado pendia na borda da pia. Todos os sinais apontavam para o óbvio. Eu perguntei ao Sr. Entidade se o Bill Sr. tinha falado com ele. A resposta da entidade foi sim, o pequeno bastardo quer usar-me para matar o Lee. Ele não pode me comandar. Por mais insensível e frio que Bill Sr. fosse, este era um nível de crueldade que eu não achava que ele era capaz, e eu não conseguia entender por que ele queria que Lee estivesse morto. Eu também não conseguia entender por que o Senhor Entidade exporia Bill Sr. se seus objetivos estivessem alinhados. Era difícil para mim descartar completamente as revelações da entidade como mentiras. Eu sabia que Bill Sr. havia removido evidências de comunicação do espelho e acredito que os verdadeiros motivos de Bill Sr. se tornaram aparentes depois que eu contei a Lee sobre a aparente conluio de seu marido. Ela também havia observado ele agindo de maneira secreta. No dia anterior, Bill Sr. não apareceu para o café da manhã, mas ela ouviu ele se movendo no andar de cima. Da escada, ela espiou para o banheiro e ele havia pegado uma caixa de extratos bancários antigos dela do armário e espalhado eles sobre a cama. Lee não sabia o que ele planejava fazer com os documentos. O nome dele não estava na conta bancária principal dela. Ela herdou sua riqueza de seus pais e ele não tinha direito a ela. Dinheiro era o único amor na vida do meu sogro. Ele pode ter mantido as rédeas de seu casamento, mas talvez fosse Lee quem controlava as cordas da bolsa. O divórcio dividiria os bens, mas a morte de Lee garantiria que Bill Sr. herdasse tudo o que compartilhavam e concederia acesso à sua conta pessoal intocável. Eu instei Lee para se livrar de Bill Sr. Ela nunca estaria segura com ele por perto, mas Lee não queria acreditar que ele procurava usar a entidade contra ela. Ela não estava pronta para isso. Eventualmente, para mostrar a Lee que ele não era responsável pelo Senhor Entidade de forma alguma, Bill Sr. concordou em ver um especialista psiquiátrico local para terapia intensiva. Ele queria provar de uma vez por todas
que não havia laços latentes entre ele e a entidade. Durante uma de suas sessões de terapia, Mr. Bill revelou a existência do Senhor Entidade para seu médico. Bill Sr. deve ter esquecido. Mas em 1990, a maioria das pessoas não falava casualmente sobre o paranormal, sem falar em agressores invisíveis e conversas. Seu terapeuta interpretou erroneamente seu relato pesado como psicose e deteve Bill por 48 horas para observação no centro de saúde mental. Bill Sr. não se ofendeu com esse mal-entendido e, em vez disso, afirmou que tinha nossos interesses em mente. Ele se submeteu voluntariamente a uma avaliação psicológica completa de 2 semanas e, durante esse período, a frequência das atividades do Senhor Entidade diminuiu. Era impossível ignorar e a única diferença em nossa casa era a ausência de Bill Sr. Bill Sr. logo passou em sua avaliação e foi liberado para ser solto. Fomos buscá-lo no centro de saúde mental, mas Lee entrou sozinho no prédio para buscá-lo. Momentos depois, ela saiu do prédio furiosa e pulou de volta na van, tremendo de indignação. Lee nos disse que Bill Sr. estava esperando em uma sala por ela. Ele explicou que seu médico queria falar com ela pessoalmente. O médico pensou que se ela recebesse o tratamento adequado, a entidade poderia desaparecer. Lee percebeu que Bill Sr. havia convencido seu médico de que Mr. Entity era uma fabricação e, de alguma forma, a retratou como a fonte de toda a atividade paranormal que havia permeado nossas vidas. Lee começou a sair, mas o médico chegou. Ele pediu para ela não ir, prometendo que só queria ajudá-la. Suas garantias apenas fizeram ela se mover mais rápido. Momentos depois, Bill Sr. saiu do prédio e entrou calmamente na van como se nada estivesse errado. Ele disse para Lee: "Você está passando vergonha, sabia? Eu pensei que você queria se livrar da entidade." Eles brigaram durante todo o caminho de volta para casa. Incapaz de negar a extrema traição, Lee finalmente tinha tido o suficiente. Quando chegamos à nossa garagem, ela de repente declarou: "Você não vai colocar um pé na minha casa. Pegue suas malas e caminhão e vá embora. Eu não dou a mínima para onde você vai, apenas vá." Suprimindo sua fúria, Belcênia concordou, mas nos garantiu que voltaria. 2 meses após a ausência do meu sogro, finalmente começamos a perceber que ele havia sido uma presença puramente negativa em nossas vidas. Não precisávamos mais nos preocupar com seu comportamento imprevisível, suas tentativas de conluio com a entidade ou sua maldade geral. Uma leveza tocou nossa casa que trabalhou ainda mais contra a influência diminuta do Senhor Entidade. Nos próximos 2 anos, continuaríamos a procurar investigadores paranormais e ocultistas à medida que entrávamos em uma fase de coabitação com a entidade. Lee e Bill Jr. ainda se escondiam no quarto principal grande parte do tempo, mesmo que a presença opressora da entidade tivesse recuado, embora o Senhor Entidade ainda danificasse nossa casa e atacasse verbalmente Lee. Esses incidentes diminuíram em frequência. Em vez disso, o interesse do Senhor Entidade em comunicação gradualmente suplantou seu desejo de atormentar minha sogra. Ele se mostrou ansioso para ostentar seu vasto conhecimento, passado, presente, futuro, e havia pouco que a entidade parecia ignorar, e conversar com ele garantia que a energia que ele tinha era consumida. Ele também trouxe mais objetos para nossa casa do que antes. Muitos, ele disse, eram presentes, desde pêndulos, pedras e sinos, até fotografias de estranhos e outros objetos estranhos. Finalmente, eu perguntei: "Por que você me traz essas coisas?" Sua resposta foi sobrenaturalmente descomplicada. "Eu quero que você os tenha. O Senhor Entidade sempre pareceu me tratar com um mínimo de respeito e frequentemente acatava quando eu lhe pedia para se abster de certas atividades. Eu nunca o pressionei demais por medo de represálias que sem dúvida assumiriam a forma de novos tormentos para Lee. O Senhor Entidade realmente me respeitava ou era uma estratégia? Qual era o ponto? Qualquer motivo oculto que a entidade possa ter tido, eu não conseguia começar a entender. Em algum momento de 1992, recebemos um apelo familiar.
Gary Kent estava mais uma vez em necessidade. Sua vida estava em ruínas. Uma série de infortúnios custou-lhe o último emprego e deixou-o quase destituído. Nós éramos sua última esperança. Como sempre, nós o recebemos em nossa casa. O Senhor Entidade despejou sua energia limitada no objetivo singular de importuná-lo a cada momento. O usual bombardeio de destruir o guarda-roupa do Gary e atacá-lo com insultos agora incluía esforços para privá-lo das poucas luxúrias que ele podia pagar. Embora o Senhor Entidade não tivesse sua constância anterior, ele não era menos perigoso. Uma manhã, Gary saiu correndo do quarto de hóspedes com uma espingarda na mão. Atordoado com o pânico, ele conseguiu nos dizer que o Senhor Entidade havia colocado debaixo do seu travesseiro. A arma estava carregada. Foi um lembrete chocante de que qualquer paz que encontramos era imaginada. Enquanto a entidade permanecesse conosco, minha família nunca estaria realmente segura. Uma noite, quando ele e eu éramos os únicos na sala de estar, Gary me informou que em breve nos deixaria novamente para se mudar para a Inglaterra por uma oportunidade de trabalho. Mas havia algo que ele precisava fazer antes. Ele pretendia pedir ao Senhor Entidade para ir com ele. Era uma aposta perigosa. Ele acreditava que a entidade tinha o poder de mudar sua vida. O fato de o Senhor Entidade desprezar Gary de alguma forma era irrelevante para essa crença. Eu questionei Gary, querendo que ele pensasse bem sobre o caos que corria o risco de convidar para si mesmo. Gary, como ele mesmo disse, não tinha perspectivas para olhar, nenhuma esperança de uma vida melhor e nenhum futuro. A entidade era sua única e exclusiva tentativa de mudança. Gary foi ao banheiro e falou em voz alta. Ele disse que pretendia partir para a Inglaterra e queria que a entidade se juntasse a ele. Eles poderiam se tornar um só. A entidade não respondeu. Por escrito, a oferta de Gary, e após um longo silêncio por parte da entidade, Gary me implorou para perguntar por quê, o que eu fiz na noite seguinte. A entidade escreveu em resposta: "Eu não vou trabalhar com um ser inferior. Eu o derrotarei se for necessário. Você me disse que odiava o Gary como ele era há muito tempo, mas por que você o odeia agora?" Eu perguntei. A mensagem dizia: sem integridade, sem homenagem, sem caráter, sem substância, sem palavra. Vou impedi-lo em sua busca. As condenações do Senhor Entidade eram desconcertantes. Porque ele, um suposto demônio, estaria preocupado com essas qualidades. Tudo o que eu sabia era que persuadir a entidade seria difícil, e eu não tinha certeza se ajudaria Gary nessa jogada arriscada. Lembrei-me então do que Paglini nos disse anos atrás, que o Senhor Entidade não poderia ser expulso enquanto um de nós lhe desse permissão para permanecer. Se verdade, bem, Bill Sr. se foi, e não havia ninguém para acatar a entidade. As correntes que ele lançou sobre nós poderiam ser quebradas, mas nós tínhamos o poder de fazer isso? Eu tinha? Agora, outubro de 1992. Já se passaram mais de 6 anos desde que o Senhor Entidade invadiu nossas vidas, e foi por isso que, finalmente, após suportar o isolamento, o conflito e a dúvida que consome tudo, este pesadelo tinha que acabar. Eu não sabia exatamente o que dizer para a entidade ou se algum dos meus esforços funcionaria, mas eu tinha que tentar. Pai se foi e ele não vai voltar, eu disse para o espelho, deixando as palavras virem até mim. Não há ninguém para te manter aqui, ninguém para alimentar o ódio que você deseja. É hora de você partir, Senhor Entidade. A resposta da entidade foi escrita em letras pequenas e compactas. Por favor, deixe-me ficar aqui. Foi uma resposta desarmante, como se a entidade estivesse buscando permissão. Havia uma mansidão em seu apelo e algo quase lamentável na apresentação, mas eu não podia ser influenciado. Ao longo do restante do mês, Gary finalizou os arranjos para deixar o país. Mr. Entity estava excepcionalmente quieto durante este período, sem escrita, sem ruídos, sem aparições. Sua presença continuou a sufocar o andar de cima com um ar espesso e estagnado, mas parecia que a entidade estava contemplando seu próximo movimento. Na última noite de Gary em nossa residência, ainda não tínhamos recebido uma resposta definitiva de Mr. Entity.
Ele mais uma vez me implorou para abordar o assunto. Mr. Entity me antecipou. Uma mensagem no espelho dizia: eu quero ficar aqui. Por que você não vai com o Gary? Eu perguntei. Não estável o suficiente, vaso vazio, a entidade escreveu no espelho. Reafirmei à entidade que ela não tinha permissão para permanecer conosco. Se nada mais, Gary ao menos desejava sua companhia. A entidade pareceu precisar de mais tempo que o usual para responder, e após alguns minutos, sua decisão apareceu no topo do espelho. Gary sou eu. Eu sou ele. Quando chamei Gary para ler o anúncio, ele estava além de extasiado. Ele estava certo de que sua vida finalmente iria mudar, mas se seria para melhor, seria ditado pela disposição caprichosa do Senhor Entidade. Gary partiu de nossa casa na manhã seguinte. Ele nos deu o mínimo de tempo para apertar as mãos e acenar para ele. Sem uma segunda olhada ou o menor sinal de arrependimento, ele marchou para o ônibus do aeroporto no final de nossa garagem, subiu a bordo e partiu, levando-o para fora de nossas vidas, pelo que poderia ter sido a última vez. Lee e Bill Jr. acharam que era cedo demais para fazer suposições sobre a partida da entidade e com razão. Nossas existências haviam sido dominadas por tanto tempo que essa resolução repentina foi um anticlímax. Por curiosidade, espreitei o banheiro e olhei para o espelho. O Senhor Entidade nos deixou uma mensagem de despedida. Adeus, minha família. Os dias se arrastaram em semanas, depois meses. Estávamos cautelosos para baixar nossos escudos, mas cada dia que passava sem atividade paranormal fortalecia nossa esperança de que o Senhor Entidade realmente se foi. Após um ano inteiro sem símbolos esculpidos na casa ou escritos no espelho, finalmente pudemos aceitar que o Senhor Entidade não estava mais ligado a nós. Mas ainda fomos mudados por nossas experiências. Lee e Bill Jr. não se sentiam seguros sozinhos, e eu ainda estava sempre vigilante cuidando deles. Tínhamos a liberdade de toda a casa e ainda assim o quarto principal ainda servia como nosso refúgio. Levaria tempo, mas um dia finalmente seguimos em frente. Em um esforço para deixar o passado para trás, nós três prometemos nunca mais falar abertamente sobre o Senhor Entidade novamente. Quanto ao Bill Sr., ele e Lee se divorciaram em 1994, e essa foi a última vez que ouvimos falar dele diretamente. Mantive um contato distante com Gary por um curto período de tempo. Pouco depois de sua partida final, ele me disse que o triângulo com cauda havia sido esculpido na porta de seu novo apartamento. Logo depois, ele negou que o Senhor Entidade ainda estava com ele e se recusou a dizer mais alguma coisa. E eu não tenho notícias dele há muitos anos. Já se passaram quase 30 anos desde os últimos dias do reinado do Senhor Entidade. Lee e Bill Jr. já se foram, deixando-me como o último da nossa família a lembrar com clareza aqueles anos difíceis. Frequentemente me pergunto quem era o Senhor Entidade e pondero sua verdadeira conexão com minha família. Eu posso nunca descobrir. Ainda assim, é minha sincera esperança que alguém lá fora descubra as respostas que procura em nossas experiências. E ainda espero que alguém lá fora possa ter algumas respostas para mim. Ei pessoal, aqui é o Morte. Muito obrigado por ouvirem, parabéns por chegar ao fim do vídeo. Espero realmente que você tenha gostado. Se claro você gostou, sinta-se à vontade para me informar na descrição e coisas do tipo. Na descrição, nos comentários, desculpe, é um vídeo longo. Não é uma compilação, é engraçado. Eu não costumo fazer vídeos independentes tão longos, mas eu realmente espero que você tenha gostado. Gostaria de agradecer aos meus membros e patronos, cujos nomes estão na tela, porque a sua ajuda e apoio são inestimáveis. Vou encerrar as coisas aqui, então, obrigado a todos novamente, continuem incríveis e nos vemos na próxima.